Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de produção textual e hoje nós iremos abordar sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um gênero textual, ele é um texto opinativo de cunho argumentativo. Por que opinativo? Porque ele expressa uma opinião. Por que argumentativo? Porque essa sua opinião, ela é embasada, né, em teorias comprobatórias, né, teorias verdadeiras. Trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos. Então, a sua opinião, ela pode ser defendida através de comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. Por isso é necessário um estudo sobre o assunto que você vai escrever o artigo, porque todas essas argumentações que você optar em usar, elas têm que ser verdadeiras. O artigo de opinião sempre desenvolve explícita ou implicitamente uma opinião sobre o assunto, com um desfecho conclusivo a partir da exposição das ideias da argumentação construída. Em suma, a partir de uma questão polêmica e num tom e estilo de convencimento do articulista, né, que pode ser um jornalista ou a pessoa que entende do tema, tem como objetivo apresentar seu ponto de vista sobre o assunto usando o poder da argumentação, defendendo, exemplificando, justificando ou desqualificando posições. Então, como foi colocado no início aqui, que o artigo de opinião, ele vai desenvolver a sua opinião claramente, que seria explícita, ou implicitamente, que seria nas entrelinhas, fazendo uma interpretação. Tá? Então, pega-se uma questão polêmica e a partir daquela questão polêmica vai se fazer o texto, né, com argumentações dando seu ponto de vista. O artigo de opinião, de forma específica, atenhamos-nos ao título em questão, quando o mesmo perfaz de dois termos básicos, que é o artigo. O que é o artigo? É um gênero textual. E é a opinião. O que é a opinião? É o posicionamento de quem está escrevendo, né? Por tratar de um gênero textual requisitado em exames de vestibulares e concursos públicos de uma forma geral, sendo assim, torna-se imprescindível incorporá-lo aos nossos conhecimentos e sempre que necessário colocá-lo em prática. Então, ainda mais vocês que já estão se preparando para entrar para o ensino médio, é super importante vocês saberem produzir um bom artigo de opinião. Para isso é necessário, primeiramente, leitura e depois você conhecer a estrutura, as características desse gênero textual para você colocar em prática o que você sabe sobre o assunto. O artigo de opinião, ele é um gênero textual pertencente ao âmbito jornalístico. Se ele pertence ao âmbito jornalístico, fica claro para nós que a linguagem utilizada no artigo de opinião é uma linguagem formal, porque o gênero, o âmbito jornalístico, ele prioriza essa linguagem, essa forma de escrever, a linguagem formal. Tá? E tem por finalidade a exposição do ponto de vista acerca de um determinado assunto, também chamado de matéria assinada ou coluna. Aqui eu coloquei algumas das características do artigo de opinião. Contém um título polêmico ou provocador, então vocês têm que ter muito cuidado na hora de produzir o título do artigo de opinião, para ele trazer, na verdade, uma provocação ao leitor. Tá? Então, por exemplo, se o texto é sobre drogas, então não é legal você colocar lá as drogas como título, porque aí não tem nada provocador. Então, você tem que procurar algo que provoque o leitor a querer ler o artigo todo. Expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto, como eu já falei anteriormente. Apresenta 3 partes, que é a exposição da ideia, que é onde vai entrar a introdução. A interpretação, que é onde você vai colocar os argumentos que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista. E a opinião, que vai vir na conclusão, é onde você dá a sua opinião e, se possível, procura uma
uma solução para o problema, se for um problema, ou você argue, você retoma o que você colocou lá na introdução, onde você expôs a sua opinião sobre o assunto, tá? Utiliza verbos predominantemente no presente, porque, como eu falei, como ele se refere a um tema polêmico da atualidade, você vai usar o presente. O presente não é o atual. Utiliza uma linguagem objetiva, por ser objetiva, prioriza-se a linguagem formal da língua. Para você, se você sabe utilizar as normas, né, da nossa gramática, você consegue chegar nessa objetividade. E você pode utilizar tanto a terceira pessoa, né, que lembrando os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela. Você pode usar o ele, o ela ou eles, elas, né, concordando com essas pessoas, ou você pode estar utilizando a primeira pessoa, que é o eu ou nós, tá? Essas são as características principais do artigo de opinião. Aqui vem uma atividade, né? Vocês vão ler essa chargezinha e lá, depois vocês vão ver as regras, logo tem o tema, a proliferação do mosquito da dengue, causas, consequências e medidas para o combate. O que vocês querem? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, feita em um parágrafo, você vai colocar o quê? Você vai expor a sua opinião sobre esse assunto, você vai apresentar esse assunto e vai colocar o seu posicionamento sobre o assunto. Lá no segundo e terceiro parágrafo, onde você vai fazer o desenvolvimento, você vai argumentar, você vai trazer dados de fora, pode ser dados estatísticos, pode ser comparações, tá? Onde você vai estar argumentando o que você colocou lá na introdução. E para finalizar, no quarto parágrafo, você vai concluir o seu texto. Nessa conclusão, eu quero que você procure uma saída, uma intervenção para melhorar o problema da dengue. Claro que eu sei que a dengue hoje ela ficou em segundo plano, né? Relacionado a Covid, né? Mas nós temos que saber o seguinte, que se nós não cuidarmos dessa parte aí, o que pode acontecer? Por os hospitais, né, estarem superlotados, imagine, superlotado já de Covid-19 e imagine as pessoas também com dengue. Então, vai piorar o caso, né? Então, eu quero que vocês falem sobre esse tema aí e vão escrever no caderno de produção de texto e mandar uma fotinha para mim. Um beijo, um abraço e até a próxima!